Olá pessoal, estou aqui no Clube de Autocura, essa grande oportunidade de transmitir alguma coisa para todos os nossos amigos que estão nos vendo nesse momento. Na verdade, eu tive a ideia de contar-lhes uma história hoje. Essa história se passa numa sala de aula com um professor, que eu prefiro mais chamá-lo de mestre, e depois que vocês escutarem a história, acho que vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. E essa história tem a ver com o que é o Clube de Autocura, com a frase que nós amamos demais, que seja mestre de si mesmo. Em uma sala de aula, um determinado aluno insistentemente tentava falar com o professor. E o professor, na sua longa sabedoria, ele observou isso e foi interpelando o aluno para aguardar um momento propício. Mas na sua sabedoria ele percebeu que havia algo a mais para aquela insistência daquele aluno. Ao final da aula, o próprio professor abriu o espaço para o aluno se comunicar e, particularmente, o aluno veio conversar com ele. Antes que o aluno se pronunciasse, o professor pediu-lhe desculpas e pediu para que ele o ouvisse. E ele disse para o aluno: antes de você se manifestar e me dizer o que você precisa, eu preciso lhe pedir 2 favores. O primeiro favor, ele tirou um anel do dedo, um belo anel, e disse para o aluno: eu gostaria que você pegasse este anel e fosse até um determinado local, que era uma peixaria, e vendesse esse anel. Eu estou passando por dificuldades financeiras muito grandes e eu gostaria que você me ajudasse e fosse vendesse esse anel para mim, pelo valor que você achar conveniente. Eu preciso de R$50. E o aluno, bondosamente e respeitosamente, foi atender o pedido do seu mestre e foi até a peixaria. Tentou vender, insistiu com várias pessoas, vários clientes, o pessoal que trabalhava na peixaria, mas no final ele não conseguiu vender. Houve uma oferta de R$20 pelo anel. Mas como havia uma orientação do mestre, do professor, que ele precisava de 50, o aluno voltou com o anel ao professor e, angustiado e triste, retornou ao professor com a notícia de que não havia conseguido vender o anel. O professor falou: tudo bem, não tem problema. Devolvo o anel, deixa eu pensar o que eu vou fazer. E por um segundo pensou e voltou ao aluno e disse: eu mudei de ideia, não quero vender mais o anel, mas eu gostaria de agora lhe pedir o segundo favor. Eu gostaria que você fosse a um determinado local, o qual o professor deu o endereço e deu o nome da pessoa de contato. E assim, novamente, respeitosamente, como um bom aluno, como um bom seguidor do seu mestre, ele foi até esse local, encontrou a pessoa e disse à pessoa: eu tenho um anel aqui, e como ele havia recebido a orientação da desistência do professor de vender o anel, ele conversou com a pessoa e disse que somente queria uma avaliação daquele anel. O receptor da informação era um joalheiro, muito experiente. Pegou o anel, pegou a sua lupa, todos lembram daquela lupa, aquela que coloca no olho, observou o anel por alguns minutos e disse: menino, como que você veio até aqui com esse anel? Eu vim sozinho. Você tem certeza? Não volte com esse anel sozinho. Cuidado como você vai transportá-lo. Esse anel vale aproximadamente R$300 mil. Assustado, o aluno guardou a informação pela orientação que havia recebido do professor. Não, mas eu não quero vender, eu só queria saber o preço. E voltou ao professor. Já mais contente, reportou ao professor: mestre,
o seu anel vale 300 mil reais. O senhor está rico, o senhor não tem mais dificuldade nenhuma. O professor bondosamente olhou para o aluno e já na percepção de que o aluno tinha algumas angústias pessoais diante do seu estado emocional, diante das características que o aluno já havia manifestado, voltou para o aluno e disse: você é como este anel. Nem sempre você terá o mesmo valor em todos os lugares. Determinados locais, assim como a peixaria, não são especializados a observar essa joia, assim como você. Em alguns ambientes, algumas pessoas, em algumas circunstâncias, você será reconhecido pelo seu valor, pela joia que você é. Em outros, não. Essa é a sua vida. Saiba lidar com isso, porque você é uma joia. Você é um anel valioso e único. E assim, terminada essa conversa e essa explanação do mestre, o mestre perguntou ao aluno: o que você tinha para me dizer? E o aluno voltou ao mestre e disse: na verdade, eu não tenho mais nada a lhe perguntar. Eu já tive todas as minhas respostas. Eu espero que vocês tenham gostado da história e absorvido alguma coisa com ela. Por que dessa história? Porque a partir do momento que o Clube de Autocura usa a frase "seja mestre de si mesmos", nós entendemos que cada ser é uma joia, em sua particularidade, em sua beleza, em suas características. Cada um, em seu interior, guarda um diamante precioso. O que nós fazemos aqui é que aumentar a sua percepção sobre si mesmo. Que você possa descobrir esse diamante, essa luz, essa joia que nós temos certeza que você é. Eu agradeço a oportunidade de estar com vocês. Estamos aqui de braços abertos para recebê-los e poder comungar com vocês de todas as nossas oportunidades e as que virão na nossa união. Muito obrigado, um grande abraço a todos.